Bom, continuando aqui a nossa unidade 2, nós vamos tratar da representação gráfica do fogo para que nós possamos ter uma compreensão melhor de como se dá esse processo. E uma representação clássica que nós temos é o triângulo do fogo, ok? Cada lado desse triângulo tem um componente, cada componente desse tem um papel importante e o somatório desses componentes, desses fatores, concretiza esse processo chamado fogo. O primeiro deles é o reagente redutor, no caso combustível, que é o material que queima, aquilo que queima. Como exemplo, nós temos papel, madeira, materiais poliméricos, como plásticos, hidrocarbonetos e etc. Nós temos também a questão do reagente oxidante, que no caso é o comburente, é aquela substância que possibilita a queima, a substância que faz queimar. Então, nós temos no ambiente, tá, rico o oxigênio, tá? E que ele promove essa questão do fogo, da combustão, desde que ele esteja nessa porcentagem de 21%, 14% é a faixa ideal para esse tipo de trabalho. Claro que em determinadas circunstâncias, até porcentagens maiores, é, ele dá ainda mais chama, mais vida às chamas. Tá? Outros elementos também podem atuar na condição de comburente, a exemplo do cloro. E o terceiro item, o terceiro elemento, é a energia térmica de ativação ou calor, que é a energia cinética dos átomos, a radiação eletromagnética que se propaga independente do meio físico. Então vai ser aquele fator que vai propiciar o aumento da agitação molecular, da agitação térmica dos produtos, dos combustíveis, etc., etc., que na presença do oxigênio vão possibilitar a eclosão do fogo. E nesse contexto, na evolução do estudo da ciência do fogo, se verificou a reação em cadeia, que é o quarto elemento. Em algumas literaturas a gente encontra até a questão do tetraedro do fogo, que faz com que a reação, com que o processo se torne autossustentado. Então a reação em cadeia vem justamente a ser a cadeia de reações formada durante a combustão, que propicia a formação de produtos intermediários instáveis, principalmente radicais livres, prontos a se combinarem com outros elementos, dando origem a novos radicais, ou finalmente a corpos estáveis. A estes radicais livres cabe a responsabilidade de transferir a energia necessária à transformação da energia química em calorífica, decompondo as moléculas ainda intactas e, desta vez, provocando a propagação do fogo numa verdadeira cadeia de reações. Então, para a gente ter um exemplo, a gente vai falar do processo de combustão do hidrogênio no ar, que se dá em 4 fases. A primeira fase é que nós vamos ter 2 moléculas do hidrogênio mais uma molécula do oxigênio, tá? Então eu tenho aqui o nosso reagente redutor, combustível, reagente oxidante, que é o comburente oxigênio, com mais a energia térmica de ativação, nós vamos ter quais produtos? Nós vamos ter 4 radicais H e 2 radicais de oxigênio, tá? Que são produtos intermediários estáveis, tá? São radicais livres, ok? Que são instáveis e ativos, tá? Na segunda fase, nós vamos ter um destes radicais já agindo diretamente com o comburente, com o oxigênio, formando um novo radical, a oxidrila, ok? E na continuidade do processo, mais radicais no caso de oxigênio. Lembrando, ele está instável eletricamente falando, tá? Nas suas últimas camadas a nível molecular, atômico, tá? E ativo, tá? Terceira fase, já
o radical de oxigênio, tá, reagindo com combustível, ok? É o hidrogênio, formando ainda mais radicais livres instáveis de oxidrila, tá, e de H-hidrogênio. E a quarta e última fase, nós temos agora este radical instável que foi formado ao longo do processo, a oxidrila, reagindo com o combustível, formando agora água. Ou seja, nessa cadeia de atividades, eles vão buscando a estabilidade, finalmente conseguida quando nós temos aqui a questão da água, H2O, tá? Mas também produzindo ainda parcelas, digamos assim, de radicais instáveis e ativos. Para complementar esse entendimento, nós vamos tratar aqui da teoria molecular da matéria. E ela parte de algumas hipóteses, tá? Mas especificamente a gente vai estar colocando aqui 4 hipóteses. Todos os corpos são formados por pequeníssimas partículas que são as moléculas. Aqui nessa animação nós temos algumas moléculas aqui, tá? Compostas por alguns átomos, tá? Um átomo de um determinado composto, de um determinado elemento vermelho, tá? E mais 2 átomos de um outro elemento qualquer, aqui na cor azul, e essa composição deles formam as moléculas. As moléculas não ocupam todo o espaço do corpo que formam, havendo espaços vazios entre elas, chamados de intermoleculares, tá? Que a gente verifica aqui na animação, cujas magnitudes variam com o estado físico do corpo. Se eu tenho um estado físico sólido, esse espaço intermolecular ele é menor, porque eu tenho uma agregação maior entre as moléculas. Já no estado líquido, esse espaço é maior, porque já não são tão agregados, e no estado físico é maior, no estado gasoso, perdão, ainda é maior ainda, haja condição, eles vão se encontrar. As moléculas estão em constante movimento e essas moléculas exercem certas forças de coesão entre si. A matéria, indiferentemente ao estado físico em que se encontra, contém energia potencial por conta da interatuação de atração ou repulsão. Além dessa energia potencial, tem também energia cinética devido à agitação das suas moléculas e a energia química das ligações, que na realidade trata-se da energia potencial elétrica ao nível das camadas eletrônicas. Ali, além dessas, existe a energia associada aos núcleos. Então a gente observa aqui que a nível molecular você tem uma série de tipos de energias. O somatório, a conjunção de todos esses tipos de energia vão nos trazer aquele conceito da energia interna daquele corpo, daquela substância. Uma vez eu tendo uma fonte externa de calor que é uma forma de energia em trânsito de um corpo mais quente para um mais frio, eu vou estar tendo um acréscimo de energia, uma transferência de energia para esta substância, para as moléculas dessa substância, fazendo com que aumente ainda mais a energia térmica, a energia interna dessa substância. E dessa maneira eu vou tendo uma agitação térmica dessas moléculas daquele corpo proveniente dessa fonte de calor, ainda mais acentuada essa questão da energia interna daquele corpo. Okay?